Seja bem-vindo ao Macabrocast. Começando já, como eu sempre falo, né? Começando com o pé na porta, eu vou começar a falar de um vilão que, cara, ele lembra muito um boneco aqui no Brasil, porque eu tô falando do Chuck, que lembra muito aquele boneco do Fofão, com aquela bochecha dos infernos. Na verdade, eu tinha mais medo do Fofão do que o Chuck. Mas é um filme que eu adoro, cara. O Brinquedo Assassino, ele foi lançado em 9 de novembro de 1988. E a história do filme, para quem... se existe alguém que nunca viu, a história original é uma mãe... uma mãe viúva que compra um boneco pro filho dela. Só que esse boneco, ele vem possuído pela alma de um serial killer que era tipo um bruxo voodoo, que ele consegue passar a alma para esse boneco. E esse boneco, ele tem um tempo para tentar pegar a alma de uma criança e tomar a alma e passar a alma dele pro corpo. E seria como se o serial killer renascesse. E esse é o tópico do filme. Cara, é um filme bem macabro. É um filme muito, muito, muito sinistro. E esse filme foi feito com 9 milhões de dólares. Ele arrecadou 44 milhões. Isso gerou uma franquia de 8 filmes. Não, na verdade 7, contando com o remake 8. Então 7 filmes. E assim, o que eu tenho para falar aqui são coisas que não é muito... o pessoal não costuma muito falar sobre isso. O Chuck, na verdade, o nome do assassino era Charlie Lee Ray, também conhecido como o Estrangulador de Lake Shore. Esse cara, ele é muito macabro, muito sinistro. O ator também, ele é muito sinistro. O filme, ele tem toda aquela temática anos 80, sabe? Aquele suspense que vai crescendo. E o coitado da criança, que é uma criança de 5 anos, que ele é tipo acusado pelos crimes. Tu tem que ver, cara, a primeira vez que morre alguém, o policial pega o molequinho e e começa a perguntar: não, mas que não sei o que, ó, seu sapato parece com o sapato. Cara, é uma coisa surreal. E assim, uma coisa que eu quero falar pra vocês... Não, na verdade são duas coisas. O total de vítimas desse boneco, contando com o remake, são 42 pessoas. Você imagina um boneco de menos de 1 metro, um fofão matando 42 pessoas. É esse o filme. Agora, uma coisa que eu venho trazer pra vocês, que quase ninguém sabe, que esse filme é baseado numa história real. Sim, galera, ele é baseado numa história real. Conta-se que uma empregada de uma família, que ela era muito maltratada, e ela era uma maga voodoo, de magia negra voodoo. Então ela pegou um boneco que se chama Robert e lançou a maldição nesse boneco e deu para a criança. E esse boneco, a criança se afeiçoou muito a esse boneco. E começou daí a acontecer muita coisa sinistra dentro da casa. Dizia que o boneco respondia à criança. A criança saía, o boneco bagunçava o quarto todo. A mãe chegava: o que foi isso? Aí o menino falava: foi o boneco. Os vizinhos viam o boneco andando, perambulando pela casa. E eles pegaram esse boneco, trancaram o boneco no sótão da casa, e o boneco ficava andando e ficava tipo atazanando o menino falava assim: mãe, ele não gosta de ficar lá. Cara, a história é tão macabra, para vocês terem noção. Esse boneco existe até hoje. Ele tá num museu nos Estados Unidos, num museu de sobrenatural. Esse boneco é tão amaldiçoado que quem vai nesse museu e quer tirar uma foto do boneco, os funcionários dizem que tem que pedir permissão. Robert, eu posso tirar uma foto? Porque se você tirar a foto sem pedir, meu irmão, te prepara que o bicho vai ficar doido para vocês.
E assim, Camila, qual é a sua opinião sobre o boneco assassino? O que você acha? E se você já sabia dessa história, que ele é baseado dessa história real que aconteceu? O boneco assassino, pra mim, o Chuck é um capítulo à parte. A fodona que gosta de terror, mas se caga de medo do Chuck até hoje. Não assisto. Dos anos 80, não assisto mesmo, nem que me paguem. Sei da história. Eu fui assistir, eu lembro dos meus pais assistindo, mas eu evitava. E então lembro do começo e sei muito da história por causa da noiva de Chuck, né? Que daí foi o primeiro filme que eu consegui assistir dele da franquia, né? E aliás, eu sou fã. Adoro, adoro, adoro. Mas o Chuck em si eu nunca tive coragem. Sabia que essa história era baseada no Robert. Chuck, ele era anos 80 total, né? Palavrão, sexo, drogas e rock and roll. O vilão é muito perverso, ele é muito sádico, né? Então as maneiras dele de matar são absurdas. O que a Josi falou aí, que cada personagem tem o seu, né? O Myers tem o facão, o Fred tem as garras e o pesadelo. O Chuck não tinha arma nenhuma, ele matava de tudo quanto que é jeito. E dos mais bizarros possíveis, né? E eu morro de medo. Eu não assisto até hoje. O remake eu tentei assistir, consegui, achei ruim. Esse novo aí eu ainda não assisti, preciso assistir. Mas o dos anos 80 eu confesso que... E hoje vai ser complicado dormir imaginando que esse bicho vai aparecer na minha porta, ou dando tchauzinho. Não vai ser legal, mas tá bom. É isso aí. E Anderson, Chuck, o que você tem a dizer sobre o fofão em forma de capiroto? Cara, eu me amarro. Eu me amarro nessa franquia. Esse filme é dirigido pelo Tom Holland, né? Que é um cara que fez muitos filmes fodas, assim, dos anos 80. Um que a gente fala com uma certa frequência, pelo menos conversando com o Petson, é A Hora do Espanto, né? Que é aquele filme do clássico Vampirão lá, é do mesmo diretor. Tanto que tem esse fanservice, né? Que é como é chamado agora, que o vampiro da Hora do Espanto é o policial do filme Hora do Chuck, porque é dirigido pelo mesmo cara. É o mesmo diretor, é o Chris Sarandon, o irmão da Susan Sarandon. Esse cara é muito bom. E o Chuck, cara, eu até entendo o ponto de vista da Camila, porque para uma criança ver um filme de um brinquedo, que é uma coisa que para criança rola aquela afeição, né? O boneco, a boneca. Você vê ele matando, camarada, deve ser punk. Na época que esse filme saiu, se eu não me engano, ele é de 88, né? Se eu não estou errado. Eu tinha uns 10 anos, cara. Eu tinha uns 10 anos. Aí passou na televisão, devia ter o quê? Uns 12 para 13? Deve ter passado uns 3 anos depois. E foi impactante, assim. Foi impactante. Aquela voz dele sinistra, né? Que ele fala com aquela voz. É um boneco aparentemente frágil, mas tem aquela voz agressiva, né? Má. E fazer um parênteses aqui para a interpretação da parte de dublagem, né? Até do próprio ator que no começo do filme aparece fazendo a magia, né? Para entrar no corpo do boneco, que é o Brad Dourif, né? Que é um ator que ficou bem conhecido aí no fandom do slasher, porque ele é a voz do Chuck, pelo menos na maioria dos filmes, até onde eu sei. E ele realmente é um clássico, cara. O Chuck não tem como não temer ele, cara. Ele é pequenininho, mas é enfesado. Ele. É mesmo, cara. Eu adoro o Chuck. E assim, eu vou ser sério, eu gostei do remake, que o remake me surpreendeu, cara, porque quebrou essa parada de voodoo e foi com a parada Ritec, que eu achei foda pra caramba, cara. Me surpreendeu. Era um filme que depois que eu vi o culto ao Chuck, achei uma bosta. Então eu fui ver sem expectativa nenhuma. Falei, meu Deus, outra merda. Cara, me surpreendeu positivamente pra caramba. E Josi, qual é a sua opinião sobre o Chuck? Você gosta? Você tem medo? Você acha que ele parece o Whindersson Nunes, versão feia pra cacete? O que você acha do Chuck? Primeiramente, a versão do remake parece muito o Whindersson Nunes, bastante. Parece muito. E eu gosto bastante desse filme. Eu acho ele bem oitentista, raiz mesmo. E, cara, não tem como não gostar do Chuck, né? Eu acho que eles pegaram aquele sarcasmo que tem no Fred,
juntaram num boneco, uma coisa que não parece tão ameaçadora, mas acaba sendo, como você falou, quem imagina que o bonequinho vai matar 42 pessoas. Eles colocaram o assassino num objeto, vamos colocar assim, que é de fácil acesso, principalmente para as crianças. Aí o perigo é enorme, né? Eu curto bastante, e com relação ao remake, eu gostei. Eu gostei bastante, porque deu uma inovada. E eu achava que a franquia estava indo muito pro lado da comédia. Eu acho que a partir da noiva de Chuck, o filho de Chuck, foi comédia total aquele filme. O filho de Chuck, que eu diga, principalmente. E... Cara, ele parece o David Bowie. Porra, depois da gripe. É muito feio aquele boneco. É muito feio. E eu tava assistindo o remake, não sei se vocês já assistiram aquela série Black Mirror. Já assistiram? Sim. Sou fã. Parece um episódio de Black Mirror, porque foi envolvido com tecnologia, essas coisas assim, e como essas tecnologias influenciam na vida da gente, né? Até porque no remake, tudo que ele aprendeu foi que o pessoal mesmo ensinou, né? Porque ele é uma inteligência artificial. Eu não sei se vocês sabem, cara, houve um caso lá no Reino Unido que um garoto de 2 anos de idade, chamado James Bulger, ele foi assassinado por 2 meninos de 10 anos de idade, inspirado no filme Brinquedo Assassino 3. Não sei se você sabe desse caso. Inclusive, na reconstituição lá da cena, do crime, as crianças jogaram até uma tinta azul em cima do garoto, igual o Chuck fez no filme, fazendo uma referência a um filme. E é um caso, né, da vida real aí, que o Chuck influenciou 2 crianças, né, foi a motivação deles terem feito isso. Que não sei qual foi o grau se as crianças tinham algum problema ou se fizeram, entre aspas, na brincadeira, achando que não teria consequências, gerou consequências nos seus pormenores do caso. Mas foi um caso bem impressionante, tanto que os conservadores de lá começaram a fazer campanhas para não estimular as crianças verem esses tipos de filme, né? Porque a criança ela não consegue, do mesmo jeito que causa o medo, pode causar uma motivação errônea, né? Vamos assim dizer, igual foi nesse caso. Cara, isso aí me surpreendeu. Essa eu não sabia mesmo. Cara, muito sinistro mesmo. Só que é aquela história assim, do meu ponto de vista, eu acho que isso não tem nada a ver, porque se fosse isso, meu irmão, eu já tinha matado muito casal namorando pelado na rua. Essa é a realidade. Pegar o facão e sair, pegava... Meu irmão, mora no Rio de Janeiro. E tu vê de casal namorando na rua pelado? Ainda mais nos anos 90. Pô, eu ia meter uma mágica e sair matando os outros. Ainda mais aquelas meninas que me deram toco. Putz, mas eu nunca fiz isso. E eu, então? Entendeu? Eu ia ser a maior serial killer do mundo, né? 840 vítimas. Eu acho que assim, a pessoa, até criança para fazer isso, tem algum problema, cara. É muito influenciável ou tem algum distúrbio. Essa é a minha opinião. Eu acho que filmes, a pessoa pegar, não, fiz por causa do filme, se bem que o caso são crianças, né? Então, crianças são influenciáveis. Então, eu acho que é uma coisa meio esquisita.